porque antes, senador, com licença, nós vamos a Brasília com o Délio Rocha. O Délio tem os assuntos federais em destaque de hoje. Cadê o Délio Rocha na tela para a gente? Délio, começando com essas investigações do Ministério Público autorizadas pela Justiça em torno do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro. O senador que ontem se defendeu de várias dessas acusações e chegou a levantar suspeitas sobre a filha de um juiz que estaria autorizando as buscas e apreensões. A filha trabalharia junto ao gabinete ou próximo do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E aí, Délio Rocha, quais são as novidades de hoje? Bom dia para você. Nádia Rodrigues, meu bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, meu bom dia também a todos os piauienses. Olha, Nádia, o senador Flávio Bolsonaro, ele foi para o ataque, está querendo, então, agora minimizar essas acusações, está fazendo acusações também aí ao Ministério Público, ao Judiciário, e ele já disse, ainda usou as redes sociais para dizer que não tem nada a ver com esse caso, que não há motivo para essas investigações contra ele. Já o presidente Jair Bolsonaro, Nádia, tem evitado falar sobre a situação do filho, sobre a situação de Flávio Bolsonaro. Mas ontem, ao ser questionado por jornalistas, depois de insistência aí dos repórteres, ele disse que não tem nada a ver com isso e mandou os jornalistas perguntarem sobre esse caso ao próprio senador Flávio Bolsonaro. Vamos acompanhar na reportagem. O presidente não quis comentar a decisão da Justiça que autorizou busca e apreensão numa empresa de Flávio Bolsonaro e endereços de parentes e do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. Quando descamba para um lado pessoal dos outros, eu não vou responder. Não dou palpite de decisões de outros poderes, você sabe disso. O presidente da Câmara dos Deputados disse que a operação não afeta a relação do Congresso com o Planalto. Flávio tem uma relação boa com a Câmara, de bom diálogo, boa relação, e nós continuamos confiando no trabalho dele. O Ministério Público do Rio de Janeiro apura um suposto esquema de rachadinha, de desvio de salário de assessores que teria acontecido quando Flávio era deputado estadual e com a participação de Queiroz. Em vídeo divulgado, o senador se defendeu. O próprio Queiroz, dentro do procedimento investigatório, já botou no papel que eu não tenho nada a ver com o que ele fez ou deixou de fazer. O entorno do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz teme que durante o recesso do Judiciário sejam autorizados pedidos de prisão, o que poderia levar os detidos a ficar ainda mais tempo na cadeia preventivamente. A defesa de Flávio Bolsonaro já entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Se aceito, pode evitar um pedido de prisão, novas diligências e até trancar a investigação, alegando ilegalidades nas apurações. Olha, Nádia, essa semana a gente viu a aprovação do orçamento para 2020 com um fundo eleitoral de 2 bilhões de reais. Após a aprovação da lei orçamentária, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que poderia vetar o fundo eleitoral. Só que após ouvir a assessoria jurídica, Nádia, ele que alertou o presidente que ele poderia estar cometendo crime de responsabilidade por atentar contra o artigo 85 da Constituição, que estabelece os direitos políticos, individuais e sociais. Jair Bolsonaro acabou voltando atrás, e ontem, na sua tradicional live semanal, ele sinalizou, falou que deve sancionar, então, o fundo eleitoral. Vamos ouvir o que falou o presidente Jair Bolsonaro. Eu sou escravo da lei. Então, olha só, maldosamente, tem uma gordinha em São Paulo que está me criticando, uma gordinha, tá certo? E tem um deputado também em São Paulo. O deputado falou o nome dele porque não é gordinho. É o Samuel Moreira. Está me criticando aí porque eu é que propus 2 bilhões. Detalhe, quando foi votado, passar de 30% para 100%, eu vetei. Em menos de um mês, o Congresso derrubou o veto. Não tem que discutir, o valor aumentou. Está agora na casa dos 2 bilhões de reais. O Congresso resolveu tirar dos 3.800, passar para 2. Já está aprovado, vai chegar para eu vetar ou sancionar. Agora o pessoal está falando, veta Bolsonaro. Vamos lá, pessoal que veta, presta atenção aí.
O que pode acontecer? Para deixar bem claro, nós temos uma Constituição, tá? Está lá no artigo 85 da Constituição. Presta atenção aí. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, em especial contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. O Congresso pode entender, olha só, pessoal, o Congresso pode entender que eu, ao vetar, atentei, né, contra esse dispositivo constitucional e instalar um processo de impeachment contra mim. E daí? Eu estou aguardando o parecer final da minha assessoria jurídica, mas o preliminar é que eu tenho que sancionar. Está aí, Nádia, o presidente Jair Bolsonaro falando então que vai sancionar o fundo eleitoral, que no próximo ano, Nádia, vai distribuir 2 bilhões de reais entre os partidos, né, do país nas eleições municipais. E uma curiosidade, Nádia, os dois partidos aí que vão ficar com as maiores fatias, o PT, né, que faz oposição ao governo, é o principal opositor do governo Jair Bolsonaro, e o outro é o PSL, que já não fala mais a mesma língua de Jair Bolsonaro. E o PP do senador Ciro Nogueira, que está aí no estúdio com a gente, Nádia, também deve ficar com uma boa fatia do fundo eleitoral em 2020. Nádia. Obrigada, Délio Rocha, falando ao vivo de Brasília. O presidente, então, autorizando, né, vai sancionar o que o Congresso colocou no orçamento, que foi uma sugestão da própria equipe econômica do governo federal, esses 2 bilhões, 100 e poucos milhões para o fundo eleitoral do ano que vem.